Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Pastor Sinésio chegando com a leitura de hoje, Mateus capítulo 19. Deste capítulo, extraí a seguinte palavra para nossa reflexão: renúncia. No hebraico se diz azav ou rafar. No grego se diz aparneomai ou apotossomai. No hebraico, o verbo azav significa deixar, abandonar ou renunciar. Embora menos comum, rafar pode ser usado metaforicamente para renunciar ou abandonar algo. Azav muitas vezes implica em uma ação deliberada de afastamento ou separação, geralmente em um contexto de escolha moral ou espiritual. Salmo 71, 11. Rafar frequentemente se relaciona a sentimento de vergonha ou humilhação, reforçando o impacto emocional da renúncia. Isaías 54, 6. No grego do Novo Testamento, aparneomai significa negar a si mesmo, enquanto apotossomai implica em se separar ou renunciar. Os verbos falam de renúncia no discipulado. Mateus 16, 24. Os discípulos devem negar-se a si mesmos, aparneomai, se desejam seguir a Cristo. Também falam de deixar tudo, o apotossomai. Uma condição para ser um discípulo de Cristo é a entrega completa. Lucas 14, 33. Esses verbos, portanto, nos dão uma ideia geral sobre o significado de renúncia dentro das Escrituras. E baseado nisso, destaco 3 coisas que eu julgo importante sabermos em relação à renúncia. Primeiro, renúncia como entrega total. A renúncia envolve abrir mão de desejos, bens e até direitos pessoais para alinhar a vida à vontade divina. Podemos vê-la acontecendo no caso de alguns que abrem mão dos prazeres do casamento para servir a Deus, ou na atitude dos apóstolos, que tudo deixaram para seguir a Cristo. Segundo, renúncia e serviço ao próximo. A renúncia também é um ato de amor e humildade, como Paulo exorta em Filipenses 2, do 4 a 5, texto já lido em nossas reflexões. E ali ele fala sobre considerar os outros antes de si mesmo. O jovem rico não estava disposto a renunciar tudo quanto tinha para servir aos pobres. Sem a devida renúncia, ele não poderia ser um discípulo. Ele se foi. Finalmente, o propósito maior. Em ambas as línguas, a renúncia é frequentemente associada a um objetivo maior, seja ele seguir a Deus ou cumprir um chamado espiritual mais elevado. A renúncia nunca quebra um princípio estabelecido por Deus, como era o caso do divórcio. A separação é motivada justamente pela ausência de renúncia. Concluindo, a renúncia é uma ação carregada de significados profundos e implicações espirituais. Ela representa uma escolha consciente de afastar-se de algo em favor de um propósito maior, muitas vezes envolvendo sacrifício e dedicação. A renúncia é vista como um ato de fé e compromisso que ressoa profundamente na vida espiritual. E para terminar, mais uma vez eu leio Filipenses, agora o capítulo 3, versículo 7 ao 11. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre renúncia. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte,
para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. É isso. Por hoje, leitura de amanhã, Mateus capítulo 20, está na sua tela. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir essas reflexões caso você goste e que Deus te abençoe. Até mais, se Ele permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.